Alvíceras, alvíceras. Olá, você muito bem? Estamos com o nosso vocabulário de filosofia de Régis de Olivet e hoje veremos o argumento da aposta de Pascal. Mas o que é aposta, né? Precisamos primeiro definir o que é aposta. Eu sei que você sabe, mas precisamos definir em termos claros. Aposta é o contrato aleatório entre pessoas que se acham em desacordo sobre a realidade ou a possibilidade de um fato. Pode acontecer de um jeito, pode acontecer de outro, pode ser uma coisa, pode ser outra. E que tais pessoas se comprometem a pagar um prêmio, caso seja de um jeito ou caso seja de uma outra maneira. E aí então, se for daquele jeito ou se for do outro jeito, ou uma pessoa ou outra pessoa vence a aposta e recebe aquele prêmio. Muito bem. O argumento da aposta, então, seria o quê? O argumento da aposta é o argumento pelo qual pretende Pascal persuadir o incrédulo a comparar os riscos de sua atitude com os do homem que crê, com o do homem crédulo. E ele diz assim, ele formula assim o argumento. Pesemos a vantagem e o prejuízo apostando que Deus existe. Se ganhas, ganhas tudo. Se perdes, não perdes nada. Sem tergiversar, aposta, pois, que ele existe. Está lá em Pensamentos, obra do Pascal, Pensamentos de Pascal. Então, é interessante, bem interessante, esse argumento da aposta de Pascal, porque exatamente é uma coisa realmente que dá para você ficar pensando e você pensa e realmente ele tem razão. Eu acho um argumento, eu não vou usar irrefutável por enquanto essa palavra. Eu tenho que pensar se ele é irrefutável ou não ainda. Mas muito convincente, sem dúvida nenhuma. Porque, veja, imaginemos que eu sou uma pessoa crédula e você não é, né? E aí então, eu acredito em Deus, eu acredito que após a morte tem um céu, tem um inferno, alguma coisa assim. E você não, você é um ateu, você não crê em nada, né? Assim, você não crê em Deus. O ateu crê, ele não crê em Deus, né? Ele crê em outras coisas, mas em Deus ele não crê, por isso que ele é ateu, né? Ele não é a tudo, né? A tudo seria o cara que não crê em nada. A tudo. Estou inventando aqui agora a palavra. Ele é ateu, não crê em Theos, em grego, Deus. Muito bem, o resto ele crê. Então, veja, se eu estiver certo, ou seja, Deus existe, um céu, portanto, existe, ou um inferno também, e etc, etc. Quando eu morrer, eu vou para o céu ou para o inferno. Como eu criei em Deus, provavelmente, eu fiz algum mínimo esforço para poder dar esse prêmio, vamos chamar assim, que é a salvação, que é morar no céu, etc. Concorda comigo? Se Deus existe, então, nesse caso, eu estava com a razão. Só vamos saber lá daqui a anos, quando eu morrer. Eu só vou saber certamente, assim, com, digamos assim, provas cabais. Quando eu morrer, eu vou ver, certo? Eu espero ver esse céu, eu espero ver esse Deus. E aí então eu vou olhar para trás, ou pelo menos Pascal pensa assim, o crédulo olharia para trás e veria que tinha razão e sempre teve razão. E que o incrédulo, o ateu, é que não tinha razão. Agora, se o ateu é que estiver certo, ou seja, não existe Deus, não existe céu, não existe inferno, o crédulo não perdeu o tempo dele também. Ele não perdeu nada. Ele cria que existiu uma coisa que nunca existiu. Bacana. E aí, acontece o que com ele quando ele morre? Ele vira pó. Ele deixa de existir e não vira nada, não existe alma, não existe um lugar para essa alma voltar ou ir, morar, nem nada, não tem reencarnação, não tem nada. Então tá bom então. Então o crédulo perdeu o que? Nada. Não tem nada nem para ele, não tem nada nem para quem não cria também, como o incrédulo. Não tem nada. Nunca teve e nunca haverá nada. Ele passou o tempo dele crendo.
Tá, mas o que fez de errado, o que fez de mal essa crença dele? A não ser em casos doentios, em casos assim extremos, onde a crença faz mal realmente à vida da pessoa, né? Não são raros, é verdade, não são raros casos. Mas, tirando isso, uma crença saudável, numa vida após a morte, num Deus que existe e que pode, num lugar que para onde você vai depois que você morre, isso aí não tem nenhum problema, né? Ele não perdeu nada. Você só perde o que tem. Se nunca existia, nunca existiu, aliás, Deus nem céu, então não se perde uma coisa que nunca existiu, que nunca se teve. Agora, o incrédulo, esse sim perde. Porque se o crédulo, o crente, é que tiver razão, o incrédulo, ele vai perder tudo. Ele vai perder a salvação. Ele vai perder o céu. Então, por uma questão, vai dizer o Olavo de Carvalho, por uma questão de inteligência, não é por uma questão de fé. Também, mas antes de ser por uma questão de fé, é por uma questão de inteligência. Você crê em Deus. É inteligente crer em Deus. É inteligente crer numa salvação. É inteligente crer na vida após a morte. É inteligente ser espiritual. É inteligente crer no sobrenatural. Por conta disso, quem é ateu é burro. Se você é ateu, você é burro. Se você não crê em nada, você é burro, ignorante. Você é débil mental. Além de ser presunçoso e extremamente vaidoso, arrogante, egoísta, ignóbil. Por isso, pelo argumento de Pascal, o argumento da aposta é um argumento que, sei lá se é irrefutável, mas certamente ele mostra e convence isso. Convence que, nos convence que, ou sobre o que? Sobre a ignorância daquele que não crê. Tá certo? O argumento da aposta nos mostra, nos persuade da ignorância daquele que não crê, da burrice daquele que não crê. Não venha me mostrar aqui diploma, de doutor, de bacharel, o que você quiser, carteirada, mas se você é ateu, você simplesmente é burro. Você simplesmente é burro. Você não é prudente, você não é sábio. Não importa o diploma que você tem, o paletó que você veste, ou a gravata que você usa.